Meu nome é Camila Vieira, eu sou cachoeirana, atualmente faço mestrado no programa em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo, na UFBA. Sou formada em Serviço Social pela UFRB. Atualmente eu faço parte do coletivo Angela Davis, que é um grupo de pesquisa e ativismo em gênero, raça e subalternidade, o qual eu faço parte desde o final de 2018, e é um grupo que se propõe, né, para além de estudar e fazer as pesquisas acadêmicas acerca das temáticas principais do grupo, que são gênero, raça e subalternidades, como eu falei, também pratica, né, um ativismo político junto a alguns outros grupos e algumas outras organizações, principalmente de mulheres negras. Eu faço parte também do portal Black Pen, que é um portal de artigos, notícias, enfim, de conteúdos nas redes sociais, principalmente no Instagram e no nosso site, que são as duas principais ferramentas de comunicação que a gente utiliza, que é formado também por jovens negras de vários lugares do Brasil e que a gente produz conteúdos que são publicados nessas redes, principalmente no site e no Instagram. Eu estava acompanhando a pandemia, né, desde o início, desde que começaram os primeiros casos na China, então eu já estava acompanhando e estava um pouco apreensiva desde lá, né? E a minha família até brincava comigo falando que eu estava sendo precipitada, porque começou no final de dezembro, né? E atualmente eu moro em Salvador por conta da universidade, porém estou passando a quarentena com os meus pais aqui em Cachoeira. Então, quando iniciou o contexto da pandemia, eu estava em Salvador e tinha me mudado recentemente também para uma casa nova com minha irmã. Então, minha rotina estava um pouco ainda se organizando, né? E à medida que as coisas começaram a avançar e que começaram a surgir os primeiros casos de pandemia aqui na Bahia, em Feira de Santana e depois em Salvador, eu já comecei, né, a tomar os cuidados, assim, né? Porque Salvador é uma cidade que a gente precisa de transporte público, enfim, né? A própria universidade a gente acaba tendo contato com muitas pessoas, né? No dia a dia normal. Então, quando foram chegando os primeiros casos, eu já comecei a tomar os cuidados, né? Que inicialmente era o uso de álcool em gel, chegar em casa, tirar logo a roupa, tomar logo banho. Esses cuidados, assim, ainda não estava inserido o uso de máscara e dessas questões. Mas os primeiros impactos que eu senti quando começou mesmo o isolamento social foi um impacto muito, primeiramente, psicológico, assim, né? Eu lembro que nos primeiros dias da quarentena eu ficava ali imersa nas notícias, né? Eu acordava, a primeira coisa que eu fazia, pegava meu celular, entrava nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, nos sites assim de notícias que eu costumo ver pela manhã, ouvia podcast. Geralmente meu pai também estava com a televisão ligada, então eu acabava, né, consumindo essas notícias assim que eu acordava. E durante o dia eu ia atualizando, né, o número de casos, quantas pessoas morreram, enfim. E estava totalmente imersa, isso estava me fazendo um mal muito grande. Até que minha mãe falou para mim, né, você só fala disso agora, para de falar disso. Foi até engraçado na época que ela só faltou me dar um sacode, assim, sabe? E aí foi quando eu vim cair na real que aquilo estava me fazendo mal, porque eu estava muito ansiosa, então eu não estava conseguindo fazer nada além de vivenciar a pandemia, assim, né? Tomando os cuidados, mas vivenciar, que eu digo, a nível de informação. Então, eu estava totalmente imersa nesse contexto. E aí, depois que minha mãe falou isso, eu falei, realmente, eu tenho que tomar algumas medidas de cuidado mesmo para que eu não adoeça, né, nesse processo, que inicialmente eu achei que ia durar menos tempo do que o que tem durado, né, que a gente já está avançando por uns 4 meses, mas inicialmente eu acreditava que seria uma coisa de uns 2 meses, enfim, eu estava acompanhando a realidade dos outros países também, então eu estava com um pouco mais assim de esperança, mas ao mesmo tempo com muito medo do que estava acontecendo, né? E de quando isso ia chegar na minha família, quando isso ia chegar nas pessoas mais próximas, enfim. E aí eu comecei, né, a silenciar as palavras nas redes sociais. Comecei a silenciar no Twitter, no Instagram. Parei de seguir algumas páginas também que durante né, os tempos normais, digamos assim, tem um outro tipo de conteúdo, tem um conteúdo jornalístico, mas que nesse tempo não tem, né, como os veículos não estarem dando uma atenção maior
a questão da pandemia, então eu fui adotando essas medidas assim mesmo de consumir menos notícias possíveis sobre a pandemia. Então eu passei a ver umas 2 vezes no dia ali mais ou menos o que estava acontecendo, não deixando, né, de me informar, porque é importante também, mas não deixando que as notícias chegassem a mim de qualquer forma, sabe? E no início do ano eu tinha iniciado também, né, uma psicoterapia que estava me ajudando bastante, né, era presencial. E aí agora atualmente é através, né, das videochamadas. No início, nos primeiros dias eu falei assim: "Ah, eu acho que eu não vou continuar, porque eu acho que não vai funcionar, eu acho que isso vai durar pouco tempo também", mas de fato essa tem sido uma ferramenta que tem me ajudado muito, porque as coisas continuam acontecendo, né, nas nossas famílias, vão Sim. acontecendo problemas e, enfim, né, o mestrado, tantas outras coisas vão acontecendo também para além da pandemia e fora as milhares de notícias ruins que vêm acontecendo nesses últimos meses, né, então é um acúmulo de coisas muito grande, assim, que eu tenho aprendido ainda a lidar, mas que o principal impacto que eu senti inicialmente foi isso, né? Psicológico, que depois se reverteu no meu corpo também, né? Com um cansaço físico enorme, mesmo que eu não tivesse num movimento muito grande de sair, que era, né? Minha vida era de ir para a universidade, de fazer as coisas em Salvador, então tinha uma mobilidade assim muito grande durante o dia, né? Não costumava ficar 2 dias sem sair de casa, ficava um dia em casa, assim, era o máximo. Então, eu comecei a ter um cansaço físico muito grande, enfim, né? Tive também até um problema assim, dermatológico, né? Que eu acredito que tenha sido por conta disso, porque eu nunca tinha tido, né? E aí, enfim, foram essas coisas assim que aconteceram. Primeiro, o impacto que eu senti foi em relação ao meu psicológico, depois eu senti o meu corpo respondendo a isso. E à medida do tempo eu fui tentando traçar as estratégias para poder de alguma forma amenizar, né, esses impactos assim sobre mim, principalmente. Quando a pandemia começou, estava bem no início das aulas, tanto na UFBA quanto na UFRB, então as atividades estavam sendo retomadas, né? Inclusive, eu só fui à universidade 2 dias, se eu não me engano. Só tive aula assim 2 semanas. E o coletivo, então, estava nesse processo de retomar as atividades, né? E essa retomada do calendário que a gente faz semestralmente, nós fazemos um calendário de atividades já, né, para aquele semestre inteiro. Então, estava nesse processo ainda. E quando começou a pandemia, a primeira estratégia que a gente encontrou, como a maioria dos outros grupos tem feito, foi de fazer as reuniões online, né? Anteriormente, as nossas reuniões eram quinzenais, presenciais, então quem não morava em Cachoeira se deslocava até Cachoeira, e além também de ter um momento de reunião, era um momento de confraternização, de troca mesmo, né, que depois a gente saía, né, para tomar uma cerveja, para almoçar, para fazer alguma coisa, em que os laços também, né, se estreitavam, né, cada vez que a gente encontrava e ia vendo as pessoas. E aí, a primeira estratégia que foi encontrada foi fazer as reuniões online, né? E aí, a primeira mudança que ocorreu é que as reuniões passaram a ser semanais, porque não teria, no cotidiano comum, não tem como fazer semanal, porque isso demanda tempo das pessoas se deslocarem, enfim. E como atualmente estamos todas em casa, ficou um pouco mais fácil de fazer as reuniões semanais. Então, as reuniões têm sido feitas semanalmente. Durante esse percurso também, aí a gente foi encontrando as formas de realizar a reunião, né? Porque no início a gente pensou de uma forma, a gente também foi pensando em algumas ações que não deram certo, que tiveram que ser reorganizadas, muito porque é tudo muito novo, né? Embora a maioria das pessoas tenham acesso à tecnologia, já tenham ali um pouco mais de familiaridade no uso das plataformas, mas ainda assim é tudo muito novo, né? E tem acontecido muita coisa na internet, no Instagram, nas redes sociais, tem acontecido uma grande produção de conteúdo, né? Então a gente também no início estava tentando se inserir, né? Como a gente faria também para que as nossas reuniões não ficassem só entre nós. E o coletivo normalmente propõe também atividades e ações, né, para fora das pessoas que participam, né, que fazem parte do grupo. Então, foi um processo de adaptação, que teve os erros também, os percalços, né, e à medida do tempo a gente foi encontrando as alternativas.
Então, hoje, a nossa principal forma de comunicação são as reuniões, o grupo no WhatsApp também, que já era bastante utilizado, né, para mandar os informes, enfim, compartilhar informação, e tem sido muito utilizado. Ainda atualmente, nós estamos com um projeto, né, que, que foi formado a partir da rede de formação em racismo e antirracismo. Como eu falei anteriormente, o coletivo Angela Davis ele faz articulação com outras redes de mulheres negras, né, principalmente, e atualmente nós estamos com esse projeto junto com o programa Cor da Bahia da UFBA, em que nós estamos promovendo, né, alguns webinários com temáticas que envolvem aí o tema do racismo, do antirracismo, atrelado a outras questões no contexto do Brasil e dos Estados Unidos, pensando, né, nos últimos acontecimentos, na morte do George Floyd, fala? Pensando na morte do George Floyd, que acabou dando várias, enfim, né, desencadeando várias coisas e vários movimentos, inclusive aqui no Brasil, né, e também vários movimentos que passaram a questionar algumas questões, né, passaram a questionar porque algumas pessoas só se posicionam mediante a morte de uma pessoa negra, ou mediante a uma situação extrema. Então, pensando nisso e pensando também em outras coisas que o coletivo já queria propor, foi formada essa rede de estudo e formação em racismo e antirracismo, que atualmente vem desenvolvendo essas atividades. Uma outra coisa também que a gente tem promovido atualmente é um curso de formação básica, né, nos estudos de gênero e raça, que é um curso que geralmente é proposto para os integrantes do coletivo, e durante o ano são realizadas algumas oficinas, alguns cursos introdutórios, enfim. E aí, nesse contexto de pandemia, esse curso ele foi aberto para mais pessoas, né? E, então, tem várias pessoas de fora do coletivo que estão participando, e tem sido bastante interessante. Eu, inclusive, também, né, estou como aluna do curso, então também tem sido um momento muito interessante de aprendizado, né, para ouvir as outras pessoas do coletivo, que são as facilitadoras das temáticas, para ter contato com os textos e também para ampliar essa rede de pessoas, né? Então, a gente percebe que durante esse curso mesmo tem muitas pessoas de outros estados, de outros movimentos sociais, algumas estudantes, né, da graduação que estão se interessando, né, ou iniciando a pesquisa nesse campo do gênero, da raça. Então, tem sido bem interessante, assim. Meus pais moram na zona rural de Cachoeira, o que de uma certa forma, me traz um pouco mais de tranquilidade, né? Porque aqui a gente não fica restrito ao espaço físico da casa, nós temos um quintal grande, temos uma área grande, então durante o dia, meus pais, principalmente, que são do grupo de risco, né, conseguem realizar outras atividades, outras tarefas. Aqui na minha comunidade, no início, as coisas não tinham, assim, né, não tinham mudado tanto. Eu acredito que também por conta do baixo índice, né, inicialmente de casas que tinha aqui em Cachoeira, agora é uma outra realidade, mas assim, nos primeiros momentos, e eu estou aqui desde o início. Então, inicialmente as coisas estavam meio que acontecendo, né, normalmente. Mas à medida que o tempo foi passando e que algumas pessoas da própria comunidade, né, foram diagnosticadas com Covid, aí as coisas mudaram um pouco, né? Então, as pessoas passaram a ter uma outra articulação. Aqui também, por ser uma comunidade de zona rural, né, as pessoas têm muito costume de dar uma coisa a outra, o que é produzido é compartilhado entre os vizinhos, ou de ir muito na casa dos vizinhos, ou de parar, né, para conversar. Então, essa realidade tem sido um pouco mudada, né, porque a maioria das pessoas que moram, principalmente na rua que eu moro, assim, é uma rua que moram pessoas mais velhas, tem poucas pessoas, assim, mais jovens, a maioria das pessoas são mais velhas mesmo. Então, passou-se a ter esse cuidado, né? E por aqui ser uma comunidade da zona rural, no início, como Cachoeira estava com os bares fechados, com algumas questões, muita gente vinha do centro da cidade para cá, e outras pessoas que moram em outras comunidades também relatavam isso. Enfim, né, para poder ir para bares, enfim, né, continuar ali uma socialização. Então, isso assim foi algo que no início estava me preocupando bastante, estava preocupando meus familiares e algumas outras pessoas, porque era uma forma de a comunidade estar um pouco mais vulnerável, né? Sendo que ela está distante do centro, geograficamente falando, né?
e aqui também a questão de transporte é muito restrita. Então, aqui tinha transporte tem transporte durante os dias da semana específico, com horário para sair, horário para voltar. Isso também mudou, então as pessoas tiveram que mudar essa reorganização de feira. Muita gente que mora aqui também, né? Algumas pessoas vivem da feira, né? Vivem vendendo na feira, então também teve esse impacto das pessoas terem que se reorganizar para poder ir vender, enfim, né? Seus produtos. Conheço algumas pessoas que, por serem mais velhas, tiveram que dar um tempo, né, de realizar a venda, de comercializar os produtos que costumam vender, porque se tornou perigoso para aquelas pessoas, né, as próprias famílias começaram a considerar perigoso e a tentar buscar outras estratégias, né. Algumas pessoas da comunidade também implantaram a questão do delivery, que era algo que aqui não tinha, então eu percebi também que algumas pessoas foram buscando estratégias mesmo para conseguir manter uma renda financeira, né, porque muita gente aqui vive do que vende na roça, ou do que produz, na verdade, desculpa, na roça, ou de algum outro trabalho que seja mais assim, que não é um trabalho fixo, né? Então, durante o tempo comum, essas pessoas elas têm mais acesso ao trabalho. E agora que a gente está vivendo um contexto de pandemia, nós sabemos que muitos trabalhos assim que não são fixos tiveram que parar ou tiveram que diminuir. Então, eu vi também que algumas pessoas foram buscando nessas estratégias de sobrevivência mesmo, inclusive de sobrevivência financeira, né, que também é muito importante, porque sem o trabalho, sem a grana, não dá de fato para poder sobreviver, né? Mas aos níveis do cuidado assim mesmo com a doença, eu fui vendo que isso foi acontecendo de maneira gradual, né? E que o principal momento assim de que as pessoas passaram a se conscientizar ou a tomar medidas um pouco mais severas, digamos assim, né, que seria o uso da máscara, porque aqui a gente vive ao ar livre, né? Então algumas pessoas falam, não precisa porque a gente está no meio de árvore, a gente está vivendo no ar livre, a gente encontra poucas pessoas, né? Se eu for aqui para fora de casa, eu vou ver uma pessoa passar agora, outra daqui a 10 minutos, daqui a 15 minutos, não tem assim uma quantidade de gente muito grande, principalmente na rua que eu moro. Então, à medida que a doença se aproximou, né, e que chegou até a comunidade, foi que as pessoas passaram a tomar algumas outras medidas, né? Minha mãe, por exemplo, é professora, então ela está nesse processo assim de aprendizado e de tentar utilizar as tecnologias, que é algo que ela não utiliza, né? Que ela é professora já há 25 anos, então a vida dela de educação no campo foi voltada a uma forma completamente diferente da que tem sido utilizada agora. Então, eu também tive que auxiliar ela, né? Tenho que auxiliar ela nesse processo de enviar atividade, de produzir atividade, enfim, né? E isso também impacta, né? Eu consigo ver também através da minha mãe o impacto na vida dos alunos dela, das alunas, das famílias, e enfim, porque eu acho que a escola aqui é um ponto muito de encontro, assim, de uma certa forma, sabe? Onde as pessoas se encontram mesmo, onde tem mais contato com as famílias, com as crianças, enfim. Então, essa pausa, assim, também para dentro da realidade da minha casa também foi trazida porque minha mãe é a professora, tipo assim, é uma pessoa de referência aqui na comunidade, né? Porque ela já é professora há, como eu falei, mais de 25 anos, então ela é hoje professora dos filhos dos alunos dela, de vários anos atrás. Então, eu tenho também tentado, né, auxiliar nesse processo, ainda que às vezes seja difícil, inclusive para mim, né, porque eu não tenho nenhum domínio pedagógico, mas tem sido assim uma troca também, né? Porque eu tenho aprendido muito com ela também nesse processo. Antes da pandemia, né, eu nunca fui uma pessoa de me organizar muito assim para o futuro, pensar, minha vida daqui a 5 anos vai estar de uma certa forma. Mas eu acho que com a medida, né, que eu fui amadurecendo, fui ficando, né, mais velha, não sou tanto mais entrei no mestrado e tal. Então eu tinha, tipo assim, um plano de vida já traçado, assim, pensando, ano que vem eu quero tentar, sabe? Já estava pesquisando programas de doutorado, tentando pensar um projeto que eu pudesse encaixar.
e também tentando pensar, eu acho que, por exemplo, quando eu saí da graduação, que eu queria entrar no NEM, eu não tinha tanto um projeto de vida, tipo assim, eu quero fazer tal coisa. Eu sabia que eu queria fazer um mestrado, que eu queria me inserir nesse espaço. A temática do próprio mestrado me chamava, mas com o tempo, à medida do tempo, eu fui passando a pensar numa perspectiva mesmo de futuro, pensando, não, eu tenho que escolher algo que vai me trazer um retorno, que obviamente seja algo que eu goste, mas que eu estou caminhando, né, para frente, então eu preciso traçar um futuro assim do que eu quero, e até porque traçar um futuro vai te permitir criar estratégias para você chegar aonde você quer, né, ou aonde você almeja, assim. Então, minha cabeça estava tudo muito bem planejado, né? E aí, quando chegou a pandemia, como eu falei, no início eu estava pensando, não, isso vai ser uma coisa assim de uns 2 meses e tal, vou durante esse tempo, sei lá, estudar, tentar aprofundar minha pesquisa, enfim, ler mais. Fui pensando todas essas questões assim, né? E o durante a pandemia foi justamente acontecendo o inverso, assim, muitos momentos de altos e baixos, né? Então, tinha semanas que eu super focava nos meus estudos, estudava, falava, não, quando acabar isso aqui, vou planejar para daqui a 2, 3 meses eu fazer isso, fazer aquilo. E já tinha outras semanas, assim, que eu não conseguia fazer nada. Eu ficava assim, meu Deus, eu pegava alguma coisa para ler e não conseguia. Tentava assistir alguma coisa, não conseguia. Então, eu perdi durante um tempo assim essa capacidade de articular um futuro mesmo. Eu ficava assim vivendo um dia atrás do outro, sabe? Eu cheguei àquele momento de pensar assim, todos os dias são iguais, eu não sei quando é que eu vou sair disso, não tenho mais motivação para planejar nada, porque eu não sei quando é que as coisas vão voltar a acontecer. Mas eu acho que à medida em que as coisas foram acontecendo, e que eu vi que algumas estratégias estavam dando certo, como eu falei, por exemplo, no coletivo, em outros grupos que eu participo, né, eu fui vendo que as pessoas estavam encontrando estratégias para fazerem as coisas acontecerem, né, obviamente não de maneira normal, obviamente não da mesma maneira que antes, mas as coisas estavam acontecendo, então que eu precisava de alguma forma acompanhar isso, né? Não podia parar e esperar a pandemia passar, porque, assim, atualmente eu tento encontrar uma perspectiva assim, de quando as coisas vão melhorar, né? Porque eu acho que passar vai demorar um tempo, né? Eu acredito que as coisas vão mudar muito, né? Já tem mudado, mas assim, nas relações, eu, pelo menos, sou uma pessoa muito afetiva, de abraçar as pessoas, enfim, né? De encontrar e beijar e ter o toque mesmo, né? Então eu fico pensando muito sobre isso, assim, como vai ser estranho para mim, como eu vou lidar em encontrar algumas pessoas e ficar pensando abraço, não abraço. E até uma coisa que aconteceu ontem, eu tenho um primo, né, que eu considero ele como meu irmão. E ele está aqui já tem 3 meses, assim que começou a pandemia, demorou umas 2 semanas, ele veio para cá e está passando a pandemia aqui, né, junto com a gente. E todas as vezes que a gente se encontra, a gente se abraça. Só que dessa vez a gente não pode se abraçar. Assim, foi a primeira vez que a gente se encontrou, que a gente ficou junto, que a gente não se abraçou, né? A gente tem uma relação muito próxima de carinho mesmo, de abraçar, de beijar, enfim. E aí, quando foi ontem, depois de um momento assim, em família, quando eu fui passando para ir para o banheiro, ele me agarrou e me abraçou. E aí a gente não teve como não abraçar de volta. Aí minha tia ainda falou, e pode abraçar? E eu falei, tia. Eu falei, é a primeira vez que a gente passa 3 meses juntos, 3 meses a gente está junto, né? Caminhando para o quarto e a gente não tinha se abraçado ainda. E aí eu peguei e abracei ele, né? A gente deu aquele abraço bem assim forte, como se a gente tivesse há muito tempo sem se ver, quando na verdade a gente está passando a quarentena juntos, mas a gente não podia ter esse momento do toque, do abraço. Então isso, assim, eu até esqueci de falar, né, quando você perguntou antes, mas isso foi algo que me marcou muito na hora, assim, eu fiquei presa, assim, sabe? No abraço, assim, pensando, meu Deus, como isso era comum e agora não é, e sei lá, a gente de uma certa forma tem que se privar de viver isso, ainda que a gente esteja passando a quarentena inteira juntos na mesma casa. Isso aconteceu com meu pai também, mas mais no início da quarentena, né? Porque eu não tinha bolsa de mestrado, então minha bolsa de mestrado chegou também nesse processo de quarentena. Então isso me deu um certo gás também para pensar o meu futuro.
Mas no momento que eu dei a notícia para meu pai me abraçou. E eu não tive como não abraçar de volta, porque isso era algo que era muito esperado por mim, por ele, por minha mãe, por minhas irmãs, enfim. E aí, assim, eu fico muito pensando como é que a gente vai lidar, né, com os afetos, como é que a gente vai lidar com essa falta de abraçar as pessoas, de estar perto das pessoas que a gente ama. E assim, eu fico pensando muito nisso, mas ao mesmo tempo não consigo chegar a sei lá, uma resposta de como as coisas vão acontecer, sabe? Eu sei que as coisas não vão ser mais da mesma forma, pelo menos assim, eu não consigo imaginar, mas ao mesmo tempo eu não consigo pensar, viver sem encontrar as pessoas e abraçar, sem encontrar os meus amigos, enfim, as pessoas que fazem parte da minha rede de relacionamentos e não ter, né, aquele toque. Então, minha irmã está em Salvador atualmente, trabalhando, e isso, assim, tem sido uma falta muito grande para mim, para meus pais, porque a gente nunca ficou tanto tempo sem se ver, né? E eu nunca passei tanto tempo longe dela também. Então tem sido muito difícil. E ela teve uma oportunidade de vir até aqui, né? De vir e voltar no mesmo momento. Mas ela não veio porque ela disse que não ia conseguir chegar aqui e ficar de longe, tipo, chegar e ficar no carro assinando para a gente. Para ela seria muito mais doloroso ver a gente de longe e não poder abraçar e não poder conversar de perto do que ela estar distante fisicamente, que é como a gente tem estado nesses últimos meses. Então, eu tenho tentado planejar meu futuro, assim, mas fazer um planejamento sem pensar muito no tempo, sem pensar muito em quando é que as coisas vão acontecer, mas voltar aos meus planos antigos, sabe? Voltar a pôr minha cabeça no lugar e falar, não, eu preciso planejar isso de alguma forma, eu preciso escrever isso, e durante esse tempo também eu tenho tentado escrever muitos meus pensamentos, né? Eu acho que durante esse momento, assim, eu passo muito tempo sozinha, às vezes, no quarto, lendo, ouvindo música, ou fazendo uma coisa ou outra, e tem surgido muitos questionamentos, assim, né? Eu fico pensando que o tempo chega uma hora que a gente não tem nem mais nada para fazer, que a única coisa que resta é pensar, né? E aí vão surgindo vários pensamentos, articulações. Então, durante esse processo, eu tenho me perguntado muito, feito várias perguntas para mim mesma, escrito as perguntas e lido depois, e tentado encontrar respostas, e outras vezes não, só deixando de registro mesmo, para que futuramente eu possa acessar isso e tentar, né, ver se eu cheguei a uma resposta, ver se o tempo me deu alguma resposta, se as estratégias que eu planejei, se os meus planos tiveram uma resposta. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho tentado não me cobrar tanto, porque no início também da pandemia, uma coisa que eu estava me cobrando muito era a produtividade, era conseguir fazer as coisas, era tentar ter um dia produtivo, tentar acordar cedo e fazer isso, fazer aquilo. E, de uma certa forma, eu consegui adquirir hábitos bons que eu não tinha costume antes da pandemia, mas, por outro lado, eu ficava assim, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que dar conta de tudo, esse é o momento que eu vou tirar para poder aprender todas as coisas que eu não tinha tempo de aprender. Só que isso não funcionou, pelo menos para mim, por muito tempo, né? Chegou um momento que eu não tinha mais energia para fazer as coisas, que eu trocava o dia pela noite, dormia de manhã, acordava de tarde, e aí ficava tentando regular isso, não conseguia. E tudo isso, assim, eu relaciono a pergunta que você fez do futuro, porque tudo que eu faço agora, eu penso assim, tudo que eu faço, que eu tenho me proposto fazer ou não fazer, de uma certa forma vai impactar no meu futuro, né? Então, eu tenho aproveitado alguns espaços para fazer algumas coisas que antes eu não tinha tanta coragem de fazer, o que eu tinha mais vergonha. Estive aqui gravar um vídeo, que é algo assim que eu não tenho nenhuma familiaridade, durante o processo também dos webinários que eu falei, né? Eu mediei uma das mesas. Então, assim, para mim foi muito angustiante, porque eu ficava muito assim com medo de errar, de fazer alguma coisa errado, e aí depois no dia também tem essa questão muito de necessitar da internet. Então, se você combina uma coisa com a pessoa, você ficar sem internet no dia, acabou tudo, né? Você desmobiliza tudo e não tem muito o que se fazer. Então, ainda tem isso, né? Acho que além das inseguranças normais, acontecem essas que estão fora do nosso alcance mesmo, né? Que são coisas que a gente não consegue controlar.
Então, eu fiquei muito angustiada, assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não vai dar certo. Mas, assim, eu contei com a ajuda de várias pessoas que têm sido muito importantes nesse momento também, né? As redes de pessoas com quem eu me relaciono, meus amigos, meus familiares. A gente tem feito muita chamada de vídeo, ou conversado muito nos grupos, ou tentado se ajudar muito. Então, isso de uma forma tem me dado uma força, assim. Mas eu tenho tentado usar esse momento também para romper, né? E isso também é fruto muito do que eu tenho tratado e conversado nos momentos de terapia, que sempre me fazem pensar, né, e sempre me fazem também buscar algum tipo de estratégia para poder lidar com algumas questões. Algumas pessoas, né, costumam dizer que tem um lado bom da pandemia, né? Eu, particularmente, assim, não vou dizer que isso em algum momento não passa pela cabeça da gente, mas eu, particularmente, não consigo ver tanto um lado bom, né? Ver tanto por esse lado, mas ao mesmo tempo eu penso que a gente tem tentado encontrar estratégias para amenizar o momento que a gente tem vivido. E junto a isso, né, tem o que você falou, que assim, a pandemia é algo extremamente ruim, né? Assim, em todos os níveis possíveis. Mas ao mesmo tempo é um alerta, né, para o nosso corpo, é um alerta para o nosso tempo, é um alerta para a forma que a gente se relaciona com o meio ambiente, com a natureza, com o que a gente come, que agora, né, tipo, muita gente entrou nessa de vou ter uma alimentação melhor, vou tentar fazer um exercício em casa, ou vou tentar deixar um hábito ruim, eu sei lá o quê, porque eu posso estar mais vulnerável à pandemia, né? Então, eu no início, assim, eu estava até assistindo bastante coisas e pesquisando muitas coisas nesse sentido, assim, da imunidade. Então, uma corrida para conquistar algo que você não conquista em um mês, assim, que tem que ser algo gradual, né, que você vai conquistando ao tempo com os bons hábitos. Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe esse alerta, assim, da forma que a gente se relaciona com as pessoas, de alguns hábitos que eu vejo que, por exemplo, eu não consigo me imaginar mais sem o tempo todo limpar meu celular. Eu sempre limpo meu celular. Mas isso era uma coisa que eu nem fazia antes, assim. Eu sabia, eu via algumas pessoas falando, tem que limpar o celular, mas eu nem sabia. Chegava no lugar, largava meu celular, pegava, botava na bolsa, fazia todo esse movimento, assim, sem nenhuma preocupação. Então, isso para mim não existe mais, né? Eu não consigo mais pensar em alguns hábitos que antes eram comuns como normais, e acho que isso vai acabar perdurando por mais tempo. Então, eu acho que a pandemia, de uma certa forma, ela trouxe esse alerta, assim, né? E ela trouxe uma outra forma da gente se organizar, né? Da gente pensar as organizações, da gente pensar os grupos, os coletivos, da gente pensar também num sentido maior de comunidade. Eu acho que isso é algo muito importante que os grupos e os coletivos de pessoas negras geralmente tentam propor, né? Tentam se articular num contexto de comunidade. E a pandemia traz essa reflexão de comunidade, porque se você não, por exemplo, eu moro em uma comunidade rural, mas se eu for sair sempre, se eu for quiser atender todos os meus desejos e as minhas vontades, eu não vou estar pensando no senso comunitário, porque a partir do momento que eu saio de casa, que eu saio sem máscara, que eu deixo de tomar algum cuidado, eu estou impactando na vida não só da minha família, mas de várias outras pessoas. Então, eu acho que traz para a gente também, né, esse sentido de comunidade, de pensar para além das paredes da nossa casa, para além, né, dos nossos familiares ou das pessoas mais próximas, mas também de você pensar num senso maior, né, de você pensar no coletivo e pensar de construir isso para um momento que não só esse,